A convidada de hoje, ela tem uma missão muito especial e específica: desenvolver o conceito de remuneração executiva no Brasil. Eu quero criar uma coisa diferente. Isso aqui não tem a ver, de novo. Não é um desrespeito ao que foi feito, existe uma virtude ao se fazer o que está fazendo aqui. Porém, é tirar dessa lógica binária que nós estamos, de empregador e empregado, de que tudo que existe no mundo é salário ou não é. Sabe assim? Esse mês aqui de abril, então, a gente vai começar a trabalhar episódios especiais com esquenta para o Total Rewards 2024. Disso você já sabe, porque a gente falou lá nas nossas redes sociais sobre. Mas a gente não podia deixar de trazer esse assunto aqui com a Bel Bueno para você aprender sobre Stock Options, que é um tema tão importante e relevante nesse momento agora em remuneração. Essa é uma matéria multidisciplinar, ela não é só para advogados. Eu não estou dizendo multidisciplinar dentro do direito, ela não é só para advogados, mesmo. A convidada é a Bel Bueno, ela é especialista então em remuneração executiva, nessa matéria previdenciária, ela é professora no curso de remuneração para executivos na PUC São Paulo e é também sócia do escritório de advogados Matos Filho. A gente falou também sobre o projeto de lei número 2724 de 2022, do senador Carlos Portinho, denominado como Marco Legal de Stock Options. Então, o conteúdo dele pode ser trazido para nós aqui, para nós estudarmos o pagamento baseado em ações, e existem inúmeras variáveis no pagamento baseado em ações. Mais um episódio começando, eu não posso deixar de passar a oportunidade aqui de agradecer ao Centro Universitário Unimax, que cedeu esse espaço aqui pra gente gravar. Aqui você já sabe, o seu futuro é na prática, e para conhecer os cursos, então, do Centro Universitário Unimax, clica no link que está na descrição. Bom, quer saber, então, como que a gente trata o pagamento em ações, como a gente olha para esse tema de Stock Option num país como o Brasil? Quer saber por que pagamento em ações é uma matéria multidisciplinar? A gente falou muito sobre isso nesse episódio e tá valendo muito a pena. Bora lá, então? Meu, mas o cara, ele falou assim, cara, eu não dormi direito. Ele chegou... É horrível ser jovem. Pois é. Tinha que começar com isso agora, ó. Começou. Seja bem-vinda, Isabel Bueno. Muito obrigado. O que é horrível? Como é horrível ser jovem. Você fica aflito com um monte de coisa que você não precisava ficar aflito. É verdade. O talento tá lá na pessoa. Ela sabe fazer as coisas e ela fica aflita. Pra quê? Eu sofri muito. Por bobagem. Você sabe que o meu menino hoje chegou, ele tem 9 anos, o Benjamin, e eu tenho o Caleb com 2, né? E ele chegou, eu tava no banheiro acabando de me arrumar assim, ele bateu na porta, abriu assim e falou, pai, eu quero faltar na escola hoje. Por quê? É que eu fui tentar comer o ovo e me deu ânsia. Aí por que você tá ansioso? O que aconteceu na escola ontem? Aí ele disse, os meninos ontem chegaram lá, começaram a discutir comigo, de uma hora eles falaram um negócio e eu fiquei quieto. Eles falaram assim, não tem argumento. Pô, o moleque sofrendo com não tem argumento. Eu falei assim, cara, nem sempre na vida a gente tem que dar resposta para as coisas. Um tolo que fica calado se passa por sábio. Tem um provérbio que diz, então, meu filho, o que eu quero dizer para você é que você reflita sobre as coisas, que você não se preocupe com isso. Ambiente seguro é com o papai e com a mamãe mesmo. Conta isso pra gente. Tá? Mas eu sofro com ansiedade por umas coisas que depois eu falo, pra quê? Por que eu perdi o sono com isso? Não é possível. Mas você até hoje? Sim. Chegar aqui te deixou ansiosa? A chegada, como eu sou perdida... Geograficamente, eu tive que pedir para o meu marido me trazer, ele me trouxe. Tem um pagamento, que é o almoço. Mas quando eu cheguei aqui nos prédios e não encontrei, eu fiquei travada ligando para a Natália. Como a Natália deve estar fazendo alguma coisa, ela não viu. Aí eu viro e falo, ferrou tudo, acabou. E me dá vontade de chorar, que nem se eu fosse uma criança de 2 anos. Quando é que a gente vai perder isso? Eu acho que essa parte não é tão ruim. Estou te falando de verdade. Uhum. Porque quando você é verdadeiramente vulnerável das suas vulnerabilidades, você não tenta escondê-las, você assume, você pode pedir ajuda. Uhum. Aí sim. Então, eu tive condição de pedir ajuda. Ele falou assim, pode deixar, eu vou atrás. Ele foi e achou vocês. Quando você tenta esconder o que é sua vulnerabilidade e tenta passar alguma coisa que você não é, sai um desastre. E você confirma uma falta de autoestima
que só vai te atrapalhar. Então eu prefiro isso. Bom, eu vou então abrir meu coração aqui, já que a gente tá falando disso, que na nossa prévia, de assim, ó, de 10 palavras você falou, 12 eu não entendi nada. Que era você falando e eu procurando aqui, carf, o que é carf? E eu vim pensando, meu Deus do céu. E estudando sobre o tema, assim, eu vou, ao longo da conversa, eu vou trazendo aqui as coisas que eu fui pensando, porque daí quando você não entende alguma questão, assim, mais difícil e você quer aprender sobre aquilo, uma coisa que eu fui aprendendo é assim, não vai também direto no... Então, assim, se eu pegasse a lei para ler do negócio que eu não entendi, eu ia entender menos ainda. Então, eu fui relacionando com coisas que eu já tinha visto ao longo da minha trajetória, assim. Tem o filme Cidade de Deus, saiu um documentário, né? E aí tem um dos atores que fala assim, pô, não ganhei dinheiro nenhum com isso. Na época eu era moleque, não entendia, me ofereceram, eu tinha um salário de, aí variava, né, de 1.500 até 10 mil reais. 10 mil reais era em 2002, né, assim, bastante dinheiro. Pacas. E os atores profissionais que ganhavam 10 mil reais, e ele ganhava ali 2 mil. E aí fala assim, que me ofereceram ou um cachê de 10 mil quando acabasse a gravação, ou porcentagem de bilheteria. Que bilheteria! Incentivo de longo prazo. Exatamente. Mas não era longo prazo. O menino falou assim, eu quero os 10 mil. Meu, eu moro na favela, eu quero meu dinheiro, eu quero comprar as coisas, eu quero chegar em casa e falar pra minha mãe, escolhe aí o que você quer comer que eu vou comprar pra gente comer. E aí, o que é a cena, né? Ele faz assim... O filme ganhou mais de 30 milhões de reais, assim, em bilheteria. Imagina quanto que esse menino não ganharia por participação. E aí, quando eu tava estudando sobre isso... Falei, eu preciso ir pelas beiradas, preciso ir comendo pelas beiradas para entender pra o que a gente vai conversar hoje. O que ele fez, que foi tomar uma decisão com base na necessidade básica. E 30 milhões de dólares de bilheteria. Ah, tá. E a maturidade também, né? Quando a gente pensa em LP, por isso que a gente fala também, né? Para quem a gente vai oferecer isso? Quem que vai ver valor nesse tipo de... Mas conte pra gente, então, antes, porque agora ela fez uma conexão excelente, eu achei. Nós vamos pegar o Cidade de Deus. Vamos. Mas quem é Abel, que tá na nossa frente? O que você faz da vida? Você dá aula do quê? Conta pra gente. Todo mundo tá curioso. Depois a gente tem que voltar no com certeza. Essa foi a melhor conexão. Foi a melhor conexão mesmo. Ela é muito boa mesmo. Eu sou uma advogada, eu realmente gosto de ser advogada. Eu escolhi fazer direito de última hora, não tinha nenhum advogado, eu só tinha um bisavô advogado. Então não tinha nada assim na minha frente. E eu entrei no Matos Filho muito cedo e graças a Deus eu entrei no escritório tão bom, porque foram pessoas super éticas que me ensinaram a profissão. Porque quando a gente sai da escola, como estava o menino do Cidade de Deus, o que você conhece do mundo? Você não conhece nada. Até hoje. Que escolha que você pode fazer como nesse caso? Uma escolha de acordo com as suas necessidades. Porque você é o seu mundo. E o seu mundo é necessidade nesse caso. Para mim, quem eu era? Uma menina que tinha saído da escola, que tinha acabado de entrar na faculdade. Eu entrei. E se alguém me dissesse assim, olha, na vida profissional a gente deve ficar dando dinheiro para os outros, eu ia dar. Falar assim, puxa, esquisito isso, né? Mas até você ter o julgamento de pertinência e de ética, demora um pouco, você está aprendendo. Então, eu caí no Matos Filho, é o escritório do meu coração, eu me sinto tendo construído aquilo, ajudado a construir, e estou na fase final agora, né? Porque nós temos um plano de aposentadoria, você tem um tempo no escritório, eu estou na minha fase final de super maturidade do meu projeto, que é esse de remuneração de executivos, tá bem maduro agora. Eu acho que nós estamos começando a ir para uma segunda fase e também ensinando outras pessoas. Meu papel hoje é dar continuidade a isso, robustecer, fazer com que pessoas assumam o meu lugar. Então, é um projeto de longo prazo, perenidade. É um ILP, né? Ele começou essa minha aspiração de construir uma prática de remuneração de executivos, aconteceu lá por 2002, 2003. Eu comecei a me tocar da importância da remuneração nas empresas a partir dos autos de infração que a Receita Federal lavrava contra as empresas. Para falar que a PLR que a empresa tinha não era uma PLR, era só uma folhinha de papel
que podia ser picada, porque aquilo que tinha sido pago era bônus e, portanto, tinha contribuição previdenciária. Eu comecei a notar tudo isso e falar, puxa vida, como nós estamos ligados aqui também à área trabalhista. Então, o direito do trabalho está junto com o direito tributário, previdenciário aqui. A área de remuneração das empresas também tem que me subsidiar para fazer as defesas. Eu comecei a notar o que estava acontecendo e comecei, ao longo do tempo, os autos de infração foram ficando cada vez mais sofisticados. Com o stock option, tá? E com outras matérias. E com isso, eu fui notando que existia uma falta de interação harmônica entre 3 práticas, no mínimo: tributário, trabalhista e societário, por vezes. E que precisava juntar todo mundo para trabalhar junto, porque se você souber o trabalhista, tributário e eu o societário, eu faço o meu societário, você faz o de vocês. Quando nós chegamos para falar sobre remuneração aqui, nós viremos com um conceito daquilo que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Nós seremos menos criativos. Quando nós trabalharmos juntos o tempo todo, e formos nós 3, sempre, repetidamente, nós formarmos uma intimidade conceitual, nós vamos produzir coisas novas. Nós vamos ser capazes de enxergar soluções que antes nós não seríamos. Não é um quebra-cabeça, é um molho. Um quebra-cabeça são partes, é um molho, são ingredientes que saem em um molho muito sofisticado. Você vai falar com pessoas que são da mais alta categoria dentro da empresa, é todo o C-level. Você tem uma linguagem para falar com essas pessoas e você tem uma linguagem para falar com quem está embaixo. Você tem que ter uma linguagem para falar com as agências que orientam o voto de investidores. São investidores que prestam atenção quando eu mando uma proposta. Olha, essa é a proposta da remuneração da minha diretoria para a Assembleia de Acionistas. Vão aprovar ou não aprovar, o que seja. Essas agências fazem apreciação sobre essa matéria, sobre o que eu estou propondo como empresa, e aí elas se manifestam. E as manifestações são duríssimas, gente. Como responder a isso? Não tem nenhum de nós que sozinho seja capaz de responder a isso. Só os 3 aqui, juntos, conseguem responder a isso. Eu garanto para vocês que a resposta que é dada só por um ou só por outro é uma resposta menos consistente. Esse foi o meu projeto. Lá atrás eu enxerguei. Aí eu fui para os Estados Unidos e verifiquei que tinha lá Executive Compensation. Falei, pronto, é o nome. Marketing maravilhoso. Fala em inglês. Esse é o nome. É só de botar em inglês? Já dá, já Executive outra. Compensation. Trabalha no branding, né? É isso. Só de botar em inglês já fica mais assim. E aí eu comecei. E eu tive um trabalho de fazer essa percepção minha ser percebida pelos outros. Demorou muitos anos. Muitos anos. Mas perceberam. Quem percebeu em primeiro lugar, e eu sempre vou ser muito grata a ele, muito grata, foi o José Eduardo Carneiro Queiroz, que era o nosso presidente do escritório. E ele viu isso, ele enxergou, ele falou, claro que sim. O Zé morreu, gente. Na pandemia, ele teve um ataque do coração e ele morreu. No dia 29 de junho de 2020, eu não me conformo com isso até hoje. Ele foi bárbaro comigo, ele foi bárbaro com muita gente, não é só comigo, tá? É com muita gente, mas é uma pessoa histórica para nós. E o Zé me deu maior força nisso aqui. E eu queria que ele estivesse vendo aqui hoje, porque ele ia confirmar tudo que ele tinha percebido, que dá certo. Tanto deu certo que a Maria, que é minha estagiária e hoje já advogada recém-formada, falou que trabalhava num grupo de remuneração de executivos no escritório para a professora dela na PUC. A professora falou, quero esse curso na PUC. Então, eu devo a Maria
que o curso da PUC é uma pós-lato sensu em remuneração de executivos, onde eu chamo muitos profissionais da área, gente tradicional da área, gente não tão tradicional da área, para falar e para discutir. Os alunos discutem mesmo. São 3 horas de aula que poderiam ficar mais tempo. A gente só fica cansado realmente porque das 6h30 às 9h30 da noite, numa terça-feira, todo mundo fica super cansado. Mas eu agradeço muito aos alunos. Então, a Bel, que vocês perguntaram quem é a Bel que fez isso. A Bel que hoje tem, assim, nossa, uma alegria imensa, gente, de ter feito essa prática de remuneração de executivos existir. E eu tenho colegas em outros escritórios que fazem a mesma coisa, ainda que eles deem outro nome. Eu fico super honrada quando outros colegas fazem isso. É o contrário de quem pensa, não, eu fico super honrada, significa, tá rolando, gente. E eu acho que tem muito mais para rolar. Uhum. E eu acho valiosíssimo isso, mais valioso do que qualquer título que a gente possa ter. Mas você também tem títulos, Bel. Eu? Tem. Entre as 5 advogadas mais admiradas do Brasil, com 14 reconhecimentos distribuídos entre especialidades e setores econômicos, além do estado de São Paulo. Há 5 dias você postou no seu LinkedIn, não que eu stalkeei ninguém, que eu faça um trabalho assim de busca aprofundada, mas estava lá. Então, assim, para quem é dos títulos, a Bel também tem títulos aí para colecionar. Eu sou dos clientes, e quem fez isso são os clientes. Uhum. E é o seguinte... Eu amo meus clientes. Eu amo meus clientes. É com eles que eu aprendo. Esses caras são... Às vezes é um cliente que é difícil, é um cliente que é desafiador mesmo. A pessoa que está lá dentro é uma pessoa que tem uma maneira de agir diferente da minha. Nossa, eu aprendo muito com os meus clientes. Eu agradeço porque eu sou hoje o que eu sou, porque eu tive clientes que confiaram em mim. Agora, eu vou falar para vocês... Não é, no LinkedIn eu tenho que agradecer aos clientes. Mas existe aqui um agradecimento que precisa ser feito. Eu tenho um time que trabalha comigo e gente que acreditou em mim. Lá atrás, antes do Zé. Uhum. O nome dele é Luffy. Luiz Fernando Guedert. Ele é meu herdeiro. Já falei para ele, você é meu herdeiro, você tem que continuar com tudo que eu consigo aqui, que eu consegui, mas eu consegui por quê? Porque eu tive o Luffy junto. Tem hora que você fala matemática para mim, faz uma conta aí, eu viro e falo, pelo amor de Deus, Luffy, socorro. Eu não faço conta, eu não tenho condição de fazer conta, nunca fiz, eu preciso de uma pessoa. Eu virei e falei para ele, você tem que se formar em remuneração de executivos no exterior. Ele foi, fez tudo, ele pode trabalhar nos Estados Unidos, ele fez todos os cursos lá do, como é que chama? Ai. World at Work? World at Work. World at Work. Uhum. Ele fez tudo, tudo. Ele está formado, ele pode mudar para os Estados Unidos e trabalhar lá. Ele tem licença. O Luffy é quem trouxe isso para mim. Ele foi o primeiro que acreditou em mim. Depois veio o Francisco Coutinho, que é meu sócio hoje e que não era, que é do societário. Veio e falou, e não é que eu vou fazer isso? E não é que isso aqui complementa o trabalho que eu vou fazer? Gente, o máximo. O máximo. Nós 3 somos o núcleo duro disso aqui e o tempo todo, o Luiz Fernando ainda não é sócio, mas eu espero que em breve ele seja. Precisa toda a jornada, né? Uma jornada de passo a passo para ser bem segura e firme. E aí, o meu papel vai ser ajudá-lo. Depois de ele ter entrado na sociedade, entender a sociedade e caminhar junto com o Francisco Coutinho, porque eu tenho outros projetos, tá, gente? Não é só esse. Esse é um projeto. Eu nem ia te cobrar, calma. Eu ia dizer assim, pô, mas vamos lá. Pô, uma pauta só na mesa? Não. 2 projetos. Eu vi esse broche. Conte-nos. Projeto Arrastão, fundado pela minha mãe, junto com outras senhoras maravilhosas, Glorinha Ferraz, Luci Montoro, tia Tereza Ribeiro, tia Laís Champolini, gente e mais outras senhoras. Eles cuidam de famílias em estado de pobreza e de muita vulnerabilidade em Campo Limpo, em São Paulo. É o contraturno da escola. Não deixa a criança
na rua. Uhum. Segundo, as mães e a família aprendendo a ganhar dinheiro. E o projeto, nasceu em 1968, quando eu nasci. Eu sou conselheira lá hoje. A minha mãe é viva, super lúcida, conselheira, e estava lá ontem, com 95 anos. Esse é um projeto. O outro, gente, eu não sei qual dos dois é mais caro para mim. É a minha pós em direito animal que eu estou fazendo. Como é isso? Como assim? Eu notei que o mundo pet está crescendo Muito, em é um termos de mercado negócio. gigante. E a galera não tem medo de gastar, não. Segundo a Bean Pet, o que foi gasto, eu julgo que o meu número diz respeito a 2022, perdão. 2023 precisa ser atualizado por mim, já deve estar lá. Esse mercado pet movimentou 56 bilhões de reais num ano. Esse é o mercado que vai crescer. Porque ontem, no Conselho do Arrastão, na reunião de Conselho do Arrastão, já se dizia que tem menos crianças pequenininhas para serem atendidas na região. As famílias estão tendo menos filhos. As famílias adotam animais de estimação, os pets. E essa é uma tendência mundial. Uhum. Nós temos que entender, porque eles são agora, no Brasil, já reconhecidos como seres sencientes. Eles têm senciência, é diferente de consciência. Uhum. Então, eles percebem o que acontece, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem afeto, Uhum. eles sentem saudade, falta, né? Saudade no sentido de falta. Então, os animais que estão próximos de nós, tem os outros animais também, tá, gente, que não estão próximos de nós, eu vou me deter aqui a essa parte. São a minha primeira paixão. Se me largasse para fazer assim, fala para mim, pergunta, qual o seu propósito de vida? Fala, correr atrás de cachorro. É isso. Que nem uma idiota, tá? Correr atrás de cachorro. Essa é a minha vida. Eles dormem comigo, eu faço tudo com eles, desde que eu sou pequenininha. É isso, essa é a minha vida. E eu sempre tive uma relação com eles que eu comecei a ver que outras pessoas têm e que agora até o Supremo Tribunal Federal está falando que existe. E os ministros do Supremo descobri que tem vários que são apaixonados pelos seus pets. Enfim, se mundialmente esses seres são sencientes, em algum lugar não vai ser, mas em outro vai ser, eu tenho que estar pronta para essa defesa. Eu tenho que estar pronta para essa advocacia. E essa é uma área do direito muito nova. Muito nova. Nem todas as universidades têm. Eu estou fazendo na Unileia, EAD, muito boa. Muito boa. Perdi a matéria no mês passado, meu marido ficou doente, eu não consegui fazer, eu perdi a matéria, já estou de recuperação, eles estão duros em cima de mim, entendeu? Aí, ó, professora de recuperação, não vai, isso aí na mão dos alunos, ó. Exatamente. Isso aí é perigoso. Perigoso. A professora está de recuperação porque não fez nada, não fiz nada. Era uma matéria importante. E essa é uma indústria que eu também criei no escritório, um grupo que é sobre essa indústria, de várias práticas, de novo, baseada naquilo que aconteceu em remuneração, sabendo que pessoas que vêm da área da saúde, do tributário, de direito de família, onde isso está muito importante, que pessoas que trabalhem juntas os temas vão criando nessa fricção uma coisa nova, e não o quebra-cabeça. Encaixou aqui. Não, não é encaixe. Eu quero o molho de novo. Esse é mais longo prazo, mas eu tenho ainda dentro do escritório esse outro projeto. E voltando aqui ao ponto de onde eu parti, eu devo ao time. Eu tenho então o Coutinho e o Luffy. Eu tenho a Maria, a Carol, que saiu, me abandonou para ir morar no Recife, porque ela mora no Recife. A Carol, eu fiquei de luto quando a Carol saiu. Luto, não fale comigo.
Tô de super mau Aí, humor. Carol, tá registrado isso aqui. É isso, a Maria aguentou eu brigando com ela, dando cada cacetada, tadinha. A Isabela, nossa, é maravilhosa o que ela faz. A Luana também, que vai ser a segunda Carol agora. E quem sabe a Maria Eduarda, estagiária aqui, que talvez possa ficar conosco. E em Brasília, eu tenho o Kleber, que é Relações Governamentais. Gente, vocês têm que conhecer o Kleber. O cara sabe tudo sobre todos os projetos, quem vai por onde, quem não sei o quê. Tanto que ele deu aqui os pareceres dele sobre o projeto de lei do Stock Option, que a gente vai falar. Mas também trabalha comigo um pouquinho no CARF, me trazendo informações. O CARF, gente, só para vocês entenderem, é o Tribunal Administrativo que julga os autos de infração da Receita Federal. Se a Receita vai na sua empresa e lavra um auto de infração, você vai ter depois uma defesa, vai ser julgada, e aí você tem um recurso, vai para Brasília nesse tribunal, que não chama tribunal, né? É Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu que falo tribunal, mas é só para vocês entenderem. E ele vai comigo lá no CARF para entender o que tem de matéria, o que os conselheiros estão falando ao julgarem outros casos, para eu poder me preparar para os meus. Antes da gente conectar o filme, diz pra mim, como é que faz pra ser um sócio no escritório? Porque você disse, ela tá caminhando pra isso. E creio que já é um modelo de incentivo de longo prazo, porque como é que eu chego lá? Vocês têm uma estrutura pra isso bem formal? Bem formal. Bem formal. Você A estrutura, todas as estruturas, a estrutura da sociedade, para você chegar à sociedade é formal, para você, na sociedade também ela é formal, ela é uma estrutura muito, muito pensada. Na minha época, não. Era intuitivo. Mas hoje, se você não fizer algo que mostre, você tem um plano de carreira, se você entrar como um estagiário e for efetivado, você vai ficar na carreira lá durante um período de 2, 3, 4 anos na parte inicial. Depois, você vai sendo avaliado todo ano. Existe um sistema de avaliação no escritório que todas as pessoas são avaliadas 360. Depois é feito um conselho de quase como se fosse assim uma forma de você alinhar o meu critério de avaliação com o teu. A palavra é a mesma. E isso é super importante em avaliação. Nós temos que avaliar se você cuida do cliente. Tem lá palavras que dizem respeito a isso, que falam assim, você é uma pessoa que presta atenção, que dá retorno, que se aprofunda no negócio do cliente. São essas palavras. Eu e você lemos a mesma coisa. Quando nós vamos avaliar se você, Fernanda, faz isso ou não, nós dois vamos avaliar de acordo com com o nosso modelo mental, com quem você foi. Chega uma hora que, para ser justo com ela, nós dois temos que falar assim, o que você entende disso aqui? Eu entendo assim. Mas eu acho que ela faz direitinho. Não. Você fala para mim, não. Eu acho que faltou um tiquinho, mas esse tiquinho não está aqui, está em outro lugar. Esses comitês são comitês. Tomam meses de nós. Nós realmente investimos muito dinheiro, porque são muitas horas de todos os profissionais. Se você é um advogado jovem, você vai avaliar o estagiário, para aprender a avaliar. Só o estagiário não avalia ninguém. Se você é um advogado mais, aí você vai ter o nível 1, 2, 3 e 4. Todos esses anos podem ser 10, 12 anos de carreira lá dentro. Você pode mudar de área? Pode. De prática? Pode. É mais difícil quando chega mais para frente, mas acontece. Até sócio pode se formar totalmente no tributário e um dia a sociedade dele vai acontecer em venture capital, porque é onde tem mais a ver. Tá? Isso é possível. Mas você tem todos esses anos para viver a profissão. E é necessário. É necessário. Por mais que eu possa achar, por exemplo, pegando aqui o Luffy, que eu vejo que, assim, em termos de conteúdo, tem um monte. Ele tem todo o conteúdo. Ele tem conteúdo até melhor que o meu, acabou. O que é que ele não tem? Aquilo que nada pode lhe dar. Ele não tem idade, vivência. Só idade e vivência pode lhe dar para experimentar situações, para experimentar como reagir.
E por mais que ele seja uma pessoa super centrada, que efetivamente o é, muito centrada, muito equilibrada, nós precisamos disso muito disseminado. E que é o pior? É depois, é convencer vocês. Eu acho ele um espetáculo da natureza, uma maravilha da natureza, tá? Vocês têm que achar ele uma maravilha da natureza. Ele vai ter que se relacionar com vocês. E o dia que vocês entenderem, ele pode ser. Aí a gente apresenta para a sociedade para ser votado. Amanhã é dia de votação, tá? Puta, que legal. Não, você sabe o que eu tô perguntando? Porque, curiosamente, estava numa discussão sobre esse tema ontem. Então, isso é bem claro? Eu olho para esse garoto, ele tem noção disso? De que idade de vivência? Porque isso tá escrito isso, ou vocês propagam isso o tempo inteiro? O tempo inteiro. Faz parte do plano de carreira, porque eu tô vendo também que vocês atrelam isso à performance, obviamente, individual. Então não é só sobre ter idade e vivência, é sobre ter entrega também. E eu achei legal que o termo não foi assim, não é tempo de cargo. Porque a gente costuma muito falar assim, não, porque para você tem um tempo de cargo, e aí depois a gente fala de experiência. Você trouxe primeiro experiência, porque assim, às vezes a gente pode também conquistar em idade e às vezes em tempo de cargo, uma coisa que às vezes a experiência, a pessoa não se expôs a riscos, não se expôs a situações, né? Ficou 50 anos, sei lá. Tem, tempo de empresa aqui é o que mais tem. Mas não se expôs, não participou de coisas novas, não se envolveu. Então, assim, você tem anos, você não tem experiência. E eu achei legal que você trouxe a palavra experiência. É experiência. E é tão claro isso que, por exemplo, eu, Coutinho e ele tivemos uma reunião na semana passada falando assim, então, a gente precisa começar a preparar a sua sociedade. Ele já tá no caminho. Preparar a sua sociedade, quem sabe, para 1, 2 anos, tá? Então, agora nós vamos ter que começar a fazer coisas diferentes, nós vamos ter que colocar você para situações diferentes. Ele fala, não, tudo bem, espero. É muito claro. Aliás, outra coisa que eu acho que a gente deve ser quando lida com pessoas dentro de uma estrutura qualquer que ela seja. Seja claro, fala a verdade para a pessoa, não seja grosseiro. Fale apenas a verdade sem ser grosseiro. E tem gente que acha que falar a verdade é falar uma grosseria que destrói uma pessoa. Tá? Não é disso que eu estou falando. Falar a verdade é assim. Eu quero que você seja. Você está entendendo o que eu quero? Tá. Então eu quero muito. Mas vai precisar lidar com A, com B e com C. Tudo bem? Tudo bem. Vamos tratar disso? Vamos. Aconteceu tal coisa. Luffy, quem errou? Conta para mim. Eu, primeiro lugar. Ah, tá. Já viu o que é? Já. Ah, ótimo. Que bom. Ih, fulano de tal. Ah, já viu o que é? Já. Não preciso mais falar com ninguém? Não, beleza. Próximo assunto. Próximo assunto. As pessoas crescem, não é apanhando. As pessoas crescem apoiadas em seu crescimento e de acordo com sua maneira de ser. Por isso que dá trabalho. Dá trabalho. Requer o seu ser naquilo. E perder uma pessoa dessas é perder um filho do trabalho. Quem tem filhos e entende o que é a dedicação que a gente tem, quem não tem, se dedica a outras pessoas. É que eu sei falar de acordo com a minha circunstância. Então, os filhos requereram de mim muito mais do que outras pessoas. Por isso eu falo assim. Os meus filhos requereram de mim tudo o que eu tinha e quando eu achei que eu não tinha mais, veio de lá de dentro uma coisa nova. Quando você está diante de um problema que não tem solução, você fala assim, é que eu ainda não a conheço. Ela virá. Eu preciso de tempo, de criatividade. Quando você se dedica a uma pessoa do trabalho que você quer que seja bem-sucedida, é igual. A dedicação não é nem uma vírgula menor. Pelo contrário. E, você vai ter que se envolver com o pessoal, você vai ter que se envolver com o profissional, você vai ter que dar suporte para tudo e você vai pedir suporte, você vai ser vulnerável e você vai ser tudo para mostrar para aquela pessoa que isso que sai no LinkedIn foi construído ao longo de 36 anos, minha gente. Não é de uma hora para outra. E que você tem fragilidade e que mesmo com fragilidade você é capaz de passar. Olha,
eu tive a sorte de ter... Posso dizer que o Zé foi isso para mim. O Zé foi isso para mim. Totalmente. Ele olhou para mim e falou: o que está rolando? Eu quero isso. O que eu posso fazer para você? Me ajuda a chegar lá perto da área X, que eles estão meio desconfiados de mim. Eles acham que eu quero tirar trabalho deles. Ele me levou lá, eu fiquei lá um tempo. Eles aprenderam que eu não estava querendo tirar trabalho de ninguém, que eu queria gerar um trabalho que era novo. E tudo deu certo. O que você precisa? Uhum. Ninguém chegou gritando para mim, não fale assim. Ninguém chegou gritando para mim, sua voz tem um tom de voz, você tem um tom de voz horroroso. Meu tom de voz é esse. Uhum. Sabe, não tem jeito, não tem jeito. O professor X falou que você era admirável, mas eu estou impressionada, porque deve ser só porque você é bonita, porque você não é tão inteligente assim. Fala, gente. Sério. Isso anima, não? Isso anima. É isso, gente. Minha gente, palavras gentis. Uhum. Nossa. Que bálsamo essa Né? conversa, porque a gente não tinha combinado. E aqui tá sendo um momento de tanta gratidão, de você levantar tantos nomes que construíram a tua caminhada. É muito legal a gente estar de frente para um ser humano que nos ensina. Sabe, que senta do lado, mas o teu ensinamento, eu não vou te dar a regrinha, eu vou te dizer como é que foi. Deixa eu começar agradecendo aqui, peraí. Uhum. Vou agradecer isso. Eu não construí nada disso sozinho, eu não cheguei lá. O molho é feito com vários ingredientes, eu sou só um pedacinho do molho. O tomate sozinho não é maravilhoso, tem muita coisa ali dentro para ele ficar, nossa, né? Que legal. Bel, conta pra gente, então, dos incentivos de curto prazo. Eu gostei muito disso, viu? Obrigado por você ter falado da sociedade, porque... eu estou exatamente refletindo sobre esse tema e eu quero levar algumas contribuições ao Robinson e à nossa sociedade também, sabe? Você deu tanta luz assim para mim. Mas eu queria falar da sociedade para você. Eu só falei de a chegar na sociedade. Ah, não, eu quero. Então vamos lá. Vamos. Então vai, continue, porque depois eu falo a parte que eu ia falar. Vamos lá. Vamos lá, porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está no escritório, você se torna sócio, você vai entrar num dos níveis mais iniciais da carreira. Uhum. Nós dividimos todos os sócios, de acordo com a sua contribuição, com uma quantidade de pontos. E os pontos, cada ponto é como se fosse uma ação, tá bom? Uhum. Que no final, o lucro que der, você receberá daquele lucro a quantidade de pontos que lhe corresponde. E essa quantidade de pontos, ela está atrelada de fato a percentual de posse do negócio ou não? São coisas apartadas? Não, nada, totalmente apartados. Todo mundo tem uma participação. Todo mundo tem uma participação equivalente. Uhum. E você vai receber de acordo com essa quantidade de pontos, e ela é atribuída a você pela contribuição que você faz, de acordo com uma avaliação que é feita durante o ano inteiro. Uhum. Você tem um momento de avaliação, porém a avaliação não é feita só naquele momento. Num momento único. Uhum. Ela é feita durante o período inteiro, durante o ano todo. Você tem uma dupla que te avalia. E um comitê, nós temos no escritório um sistema de gestão em que nós elegemos os sócios que são responsáveis pela gestão. Uhum. As pessoas se candidatam, você vota. É uma votação mesmo. Até no dia, aí ocorre aquele painel de sócios que passa a formar o comitê executivo. Existe no comitê executivo que é o presidente do escritório. O Zé, que tinha sido esse, tá? O presidente do escritório. Ele é a pessoa mais importante disso. Todas as avaliações precisam da dupla e ele. Uhum. Ou ela. Tanto faz. Por enquanto foram ele. Daqui a pouco vai ter ela. E essa sua dupla avaliadora tem que te conhecer da mesma maneira que eu falei para vocês, que precisa lidar com os advogados. Ela tem que conhecer quem você é, suas fraquezas, suas fortalezas, e te dar dicas. E você tem o direito de pedir que essa dupla converse com você todas as vezes que você tiver necessidade de se esclarecer a respeito de alguma coisa, de como se conduzir. Quem escolhe essa dupla? É o comitê. O comitê. Ah, tá. Não fui eu. Uhum.
A minha dupla, que eu tive nos últimos anos, a quem também devo muito, que é o Marcelo Mansur e a Marina Anselmo, foram maravilhosos comigo. Eles me ajudaram a desenvolver coisas muito importantes, inclusive na relação com o Luffy, em momentos que eu tinha que cortar, porque eu sou muito mãezona, eu tenho que dar uma cortada para deixar a pessoa andar sozinha, tudo, que horas eu retomo. Eles foram maravilhosos. Eles são todo ouvidos. Eles são só isso. E dali, você é alocada num desses slots, que a gente chama de pontos. E tem portões, gates. Você vai, isso é o lockstep. Nós somos um modified lockstep, porque nós podemos aqui migrar, você não fica lá para o resto da vida. E essa avaliação é feita, você não muda, porque você trouxe nesse ano, olha, eu trouxe, nossa, um caso maravilhoso. Dinheiro que gerou pra caramba. Dinheiro pra caramba. Ah, que bom. Você precisa ter consistência. E essa tua consistência não é consistência de trazer dinheiro, é consistência de crescimento, é consistência de ser importante para o escritório institucionalmente. Essa consistência, você pode ter aí 5, 6, 8 anos de provar uma consistência. Até você poder migrar para algum outro patamar ou não migrar. E se você estiver indo mal, a dupla vai conversar com você e vai dizer que você está indo mal. E você pode, numa circunstância como essa, olha, eu estou indo mal por causa de algo que está me acontecendo, eu acho que não vai mudar, pode acontecer um downgrade. Você pode descer e falar, essa é a contribuição que eu vou conseguir dar. Não vai dar para eu ficar Então, mais. essas portas que se abrem para esses novos grupos de pontos, teoricamente, você pode descer também, dependendo do momento que você está. Pode descer. E você pode sair também. Você só pode se aposentar se você tiver mais do que 55 anos. E eu achava que eu ia me aposentar com 55. Agora eu estou indo para 56 e cheia de projeto, né? Cheia de coisa. Pô, com a vida que você tem, parênteses, não dá mesmo não. Eu ia mandar mensagem lá pros caras. Eu não ia deixar, não. Os caras falar pra falaram, voltar. eles falaram para mim, eles falaram, não, com você não. Com você não. Isso com você não, porque você se renova. Eles disseram para mim isso, que eles entendem que é admirável uma pessoa conseguir se renovar. É admirável, mas certamente minha família dirá que deve ser difícil, né? É um pêndulo, né? Sabe o que eu falei que eu vinha fazer hoje, Ju? Ele assim, Bel, o que você vai fazer hoje? Eu estava com um cartãozinho para anotar o número do projeto de lei, né? Que eu falei, vai que eles me perguntam, eu não sei de cor, não sei o quê, eu tô com o projeto de lei, era um cartãozinho de Natal que tinha. Eu falei assim, eu vou cantar. Cantar? Eu falei, eu vou cantar. O que você vai cantar? Eu falei, Jingle Bells. Aí ele saiu falando, como assim? Eu falei, de mim, gargalhei, de mim se espera qualquer coisa até que eu tivesse vindo aqui para cantar Jingle Bells, entendeu? Por quê? Porque eu estou sempre criando uma coisa nova e vocês não têm ideia de como é nesse ponto. Você ser alguém que cria uma coisa nova, como você é interpretado várias vezes como alguém maluco. Nosso atual presidente do escritório, que é o Pedro Dias, que é bárbaro também, super legal. Ele falou, quando eu falei do grupo PET, ele falou para mim, se fosse alguns anos atrás, eu diria assim, é mais uma das maluquices da Bel, mas depois do que eu vi que você é capaz de fazer, nós vamos botar. E então, para os criativos e caóticos, a minha dica, eu estou me identificando. A minha dica, se cerquem de Luffy, se cerquem de Carol, de Luana, de Isabela, de Maria. Tô cercado de Fernanda. É isso aí. De Taveira, de Isaac. Agora eu falo assim, agora Emerson, tá todo mundo do meu time falando, fala meu nome agora, o filho da mãe, você vai esquecer o meu nome? Eu não me arrisco nesse de falar nome, não. A sua memória é admirável, assim, Porque... Não, mas não dá. Você precisa se cercar de pessoas que sejam capazes de te suportar quando você está caindo. Colaboração, né? Não, caindo mesmo da queda. Não é colaboração, é tira lá de baixo, filho. Tá assim, é o resgate. Abel, não.
E aí você inspira as outras pessoas a serem, porque você também ensina os outros a serem criativos. Que essa é uma outra dificuldade do mundo, né? Ensinar as pessoas a serem criativas. As pessoas fazem curso para ser criativas. Vocês já viram isso? Elas compram um livro para ser criativas. Vocês já viram isso? Eu falei, como eu vou extrair de um livro criatividade? Como eu vou extrair? Não é possível isso. A criatividade está dentro de você. Você precisa dar espaço da pessoa ser natural, porque se você fizer com que eu caiba naquele armário ali, ó, eu fico lá, mas não crio nada. Sabe o que eu viro? Um problema. Então, quando você tiver alguém que está trabalhando com você, que está um problema, primeira coisa que você tem que se tocar, o que está dando de errado aqui? Eu não estou conseguindo lidar com essa pessoa. Primeiro erro é teu. Você não sabe lidar com uma pessoa diferente de você. Primeiro erro é faz uma avaliação. Você gosta dessa pessoa? Quer que ela fique? Porque se você detesta essa pessoa, seja razoável, vira e fala assim, cara, eu te detesto, nossa, você me deixa... Assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Fala! Qual o problema de falar? Claro que não vai falar desse jeito. Mas você precisa falar. Esse é que é o ponto. Você precisa tirar a pessoa de lá, de dentro do armário, que ela virou uma caixa dentro de uma prateleira, porque eu acho que eu passei alguns anos da minha vida uma caixa numa prateleira, que causou surpresa para alguns. Virar e falar assim, nossa, mas como você... Eu falo, veio um raio na minha cabeça, eu sou inteligente. Eu precisei de... Sai daí, vai. Sai daí. Faz o que você gosta. Tudo bem, a gente dá conta de você. E pronto. Eu tenho tatuagem, isso aqui é uma coisa muito fora do meu ambiente. E teu cabelo tá muito bonito. Meu cabelo. Assumir esse grisalho. A idade. Mas você sabe que eu trouxe uma moça aqui, a Melissa, e ela assumiu isso também, e ela falou assim, eu gostaria que, se possível, quando a gente começasse a conversar, você citasse o meu cabelo. Eu falei assim, beleza, porque tem algo por trás e tem um valor enorme esse tipo de coisa. A foto que nós vimos em você, então... Agora você falou da tatuagem, que legal. Eu fiz a primeira essa aqui, eu tenho um filho tatuador. Ah, não Ele acredito. estava viajando e eu fiz sem ele. Imagine, filha, você com o teu moleque também tatuando, você? Não, mas Não, mas aí ele eu rabiscou essa aqui, né? Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui ele fez, ele estava na Austrália, eu fiz e deu errado. Ele falou assim, bem feito, quem mandou fazer sem mim? Aí essa aqui foi feita em 2020, na pandemia. Eu fazendo reunião com o cliente com o braço assim, ó. O cliente só via aqui, eu falava, vai. Tirava o som. Para. Porque eu acho que o incentivo de longo prazo que você... Vai. Que maneira. O que é isso aqui? Isso aqui significa, gente, o tempo passou, né? Tá passando, não tá? Tá passando para mim, tá passando para ele, tá passando para todo mundo. Vamos lidar com o que o tempo me traz, porque eu iniciei dizendo isso aqui para vocês. Como é bom ser velho. Pois é. Como é bom ser velho e perder um monte de coisa boba que a gente fica lá atrás perdendo tempo. Isso aqui é igual a minha mãe. Então, de uma certa forma, eu tive uma mãe assim que assumiu num determinado momento e eu entendi o que aquilo ali significava uma assunção de quem você é nesse momento, ponto final. E é isso para mim, é isso. Então, você tem, e ter a tatuagem significa também um pouquinho de, sei lá, travessura. Travessura. Vou parafrasear aqui, mas você já fez isso muito bem logo no começo. O Pondé tem uma frase, eu não lembro exatamente das mesmas. Então, Pondé, desculpa aí se eu não citar você aqui corretamente. Mas ele diz assim, que a solução do jovem é ficar velho. Que a salvação do jovem é envelhecer. A salvação do jovem. E você começou o episódio muito bem falando disso, né? Vai ter um monte de gente envelhecendo também de um jeito. Mas isso tem também... Porque a pessoa não está conseguindo ser levada e se levar, minha gente. Esse é que é o ponto. Diz pra mim, quantas pessoas no escritório
Divida entre os sócios e os outros colaboradores ali. Eu não sei os números exatos, infelizmente. Números, né? Que você já falou que números é já uma coisa que não existe comigo, tá? Tamo junto, então. As pessoas me perguntam quanto você tem na conta, quanto você quer. Não sei. Eu vou lá e mostro. Ó, é isso aqui, É isso, hein? Que é isso? Não mostra pra você, não. O marido dela tá aqui, gente. Tá falando que pra ele, ela não tá mostrando. Que Então, mentiroso. Feliz aniversário. feliz aniversário. Poxa, cara, isso pra gente é um presente. Você faz aniversário e manda um presente pra gente bater um papo. Ah, imagina. Olha, o escritório deve ter, eu acho que uns 800 empregados, Uhum. e todos os advogados são empregados seletistas. Uhum. E nós temos 100 e algo sócios, 120, 130 sócios, algo por aí. Gente, número não é comigo, mas é dessa ordem. Não, mas pô, já resolveu. Dessa ordem. Escritório em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas, Famosíssimo. Nova York É um branding. e Londres. É um branding, é branding. Uhum. E existe um jeito, Matos Filho, de dizer. Existe isso. E você tem que aderir. E também teve gente que entrou para trabalhar comigo. Gente muito boa, super capacitada, mas que eu vi que o jeitão, em 6 meses, deu para perceber que o jeitão da pessoa não ia dar com ninguém do escritório. A minha tarefa foi inglória, foi ter que dizer para essa pessoa, que é uma pessoa querida, amiga, não vai rolar não. Nossa, ficou super chateada essa pessoa, super chateada. E aí depois, eu acho que com o tempo essa pessoa compreendeu que o jeitão do escritório é um. Gente, se você não for do jeito, não vai rolar. Não vai rolar. Que jeitão é esse? Se vocês procurarem o Pedro Dias falando sobre agora a nova fase dele no escritório, ele entrou como estagiário, advogado, sócio e até comitê executivo, até chegar a essa presidência aí do escritório. Ele fala, nós somos uma banda de jazz. E é como nós nos entendemos mesmo. Nós não somos uma orquestra, somos uma banda de jazz. Quando o negócio começa a ir aqui, fica tranquila que tá caindo aqui. Não. Oi, e eu levanto e a gente faz. E as nossas relações são relações construídas com base nisso. São relações profundas. Muito profundas. Que legal. Poxa, e aí tem do improviso, você citou jazz, né? Porque tem o compasso que já me diz, é assim, é a cultura. Mas o momento em que eu brinco com as notas ali dentro, ou que eu brinco com o próprio tempo, é o improviso, que é a condição de criatividade que eu tenho para dizer, segura aí que eu vou entrar com o solo do sax aqui, mas vai ver. E eles se conversam, né? É muito boa essas analogias. Diz pra gente do projeto de lei, então, de stock option. Vamos lá. Isso é legal, pacas. Você queria falar alguma coisa antes? Eu ia mudar pra LP mesmo, que eu ia só contar pra você, Bel, como que eu me senti estudando sobre stock options. Eu me senti mais ou menos com aquelas crianças no foguetinho do Silvio Santos, você lembra? Que é assim, você aceita trocar essa bicicleta zerada por uma escova velha usada pelo meu avô? Sim. Eu pensei mais ou menos isso, assim, no stock option. Porque é um negócio assim, que me ofereceu... Agora eu vou falar assim, tá? O português aqui bem... Isso. Que foi como eu entendi, falei, tô traduzindo desse jeito. Me ofereceram um presente ali, uma recompensa pelo meu serviço, mas é uma coisa assim que ela não existe de fato ainda. Eu tô lá no foguetinho e estão me dizendo aqui, ó, você aceita esse reconhecimento por... Sim! Eu não sei como que vai ser lá na frente, se eu vou me dar bem, se eu não vou me dar bem. Eu sei que eu gritei sim no foguetinho e depois que eu vou ver o que eu ganhei lá na... Dá pra traduzir assim? Dá para traduzir assim, dá. De uma certa forma, é como eu acho que a maior parte das pessoas que recebem stock option se sente. Eu também, olha, e eu vou dizer agora sobre o exemplo, eu fiquei pensando, acho que a maior parte se sente assim, mas de fato, é um jogo bem jogado e que Sim, tem que ser entendido. Não é uma coisa aleatória. Porque não é uma sorte, exatamente. cara, existem condições atreladas a isso, a evolução do negócio, o potencial de ganho,
E também são pessoas que estão envolvidas naquilo que elas têm impacto direto no resultado daquele negócio. Então, assim, é uma motivação muito bem direcionada. Eu entendo, o foguetinho foi uma simplificação exagerada. Vamos pegar o aqui, filme. né? Uhum. Vamos pegar o filme, como você trouxe. Cidade de Deus, né? Uhum. No filme Cidade de Deus, quando ele foi feito, o que existia? Uma máquina que estava filmando, uma pessoa, não tinha mais nada, certo? A crítica não sabia, não tinha um sonho. Exato. Naquele dia, o que você tem? Você é uma startup. O filme é uma startup. Então, naquele dia, não tem nada. Você quer receber um valor todo mês enquanto nós estivermos filmando, ou você quer receber na bilheteria, que é o IPO, gente? A bilheteria é o IPO. Boa. Ou você quer receber uma porcentagem da bilheteria? De acordo com a sua necessidade naquele momento e de acordo com aquilo que você vê, se o seu mundo é um mundo de necessidade e se aquilo que você vê é isto aqui, você fala, isso aqui vale quanto? Quanto vale isso aqui, Paulinho? É isso. É o sonho que eu vendi pra ela. Tá? É o Então, trabalho cuidado dele. aí, viu, Bel? Por favor. Eu vendi um sonho pra ela também, que negócio de podcast, que ia dar Isso. certo um dia. Isso. Faz 5 anos que essa startup tá aqui, mas... Então, é isso aí. Aí você faz. Sim! É o sim. Esse é o sim que ela falou, que ela não sabe. É o sim. A emissora te chama para trabalhar e você fala o seguinte, olha, hoje eu não tenho muito caixa. Eu vou poder te pagar um valor menor até do que você tivesse no mercado, mas no futuro, se a gente der certo, estourar, você vai poder fruir desse crescimento porque as ações vão valer mais. E eu vou te dar o direito de comprar essas ações lá na frente pelo preço que elas estão valendo hoje, no dia que eu estou te dando. Tá aqui, ó. O que eu estou te dando? Quem tem uma folha de papel aí? É só uma folha de papel, ó. Tó, uma folha de papel. Aí você fala, o que eu faço com isso? Posso ir na padaria comprar leite? Não. A não ser que você venda o sonho pro cara dizendo assim, cara, se esse papel valorizar, eu vou pagar o teu... Eu vou comprar... Provavelmente eu terei dito, porque eu não quero que vá parar na padaria, que você não pode negociar isso aqui com ninguém. Boa, que é um critério. Ou eu posso deixar. Mas suponho não, que é o mais comum, tá? Um dia a gente vai ter o sim. Falei que vai evoluir essa matéria. Aí você fala, eu não posso fazer nada com isso. Não, desculpa. Eu continuo precisando leite e pão e isso aqui não me vale nada, está embaixo da gaveta. Muito bem. Os anos passam e vale 30 milhões o rapaz. Então, imagine que ele pudesse. Ele escolheu ganhar um salário todo mês, mas a gente aqui vai esquecer agora esse pedaço para dizer só. Ele teria o direito de comprar as ações quando viraram 30 milhões de dólares, pagando, sei lá, R$5. Por cada ação, e vamos imaginar que cada ação tivesse valendo 11. Em cada ação que está valendo 11, ele pagou 5. Ele fez uma compra bem favorável, né, gente? Tem R$6 aqui de diferença. Supondo que ele tem uma quantidade grande, ele fez uma compra favorável. Mas ele ainda não teve ganho. Porque precisa vender as ações dele para que vire um ganho dele. Isto requer sofisticação. Então, a primeira coisa que a gente está constatando aqui, que é sério, e por isso eu falo sobre stock option com gravidade e incentivos baseados em ações, é que quanto mais disseminados eles forem, melhor será a consciência, a compreensão, mais facilmente nós teremos isto funcionando no país. Eu estou tirando o problema tributário, tá? Tira o problema tributário da cabeça, porque isso só vai atrapalhar. O nosso país não está afeito ao mercado de capitais. Isso é para gente que está lá em cima. Só eles sabem. Então, para eles, você pode outorgar stock option o quanto você bem entender. Eles sabem o que é. Cansadíssimos de saber o que é. O que eles querem saber? Me afasta do problema tributário. Como você incentiva um país a ser acionista fazendo isto que as startups fazem e que as companhias poderiam fazer? Como você estimula que as pessoas entendam que ser um acionista é poder pressionar, às vezes, a companhia a fazer algo, se juntar a outros, ter benefício do dividendo?
nós não temos um mercado maduro, nós temos um mercado que é binário, empregador, empregado. É isso. E quando empregado, apenas por salário, jamais por uma participação acionária. Nós precisamos amadurecer o mercado de capitais brasileiro para fazer que nele ingresse uma quantidade imensa de pessoas que poderiam, e aí tem que ser conforme sua capacidade. Você não vai poder fazer isso com pessoa que não tenha nenhuma compreensão do treco. Nunca. Você tem que fazer aos poucos, e isso comunicando, nas empresas explicando, fazer com que as empresas tenham empregados que comecem a compreender que elas têm uma força muito maior, os empregados têm uma força muito maior se eles forem acionistas. Eu não estou falando só de ganho, gente. Estou falando de ser um acionista mesmo, para sempre. De que isso tem um valor ao longo da vida. Nós não temos. Não compreendem. Como você colocou, Fernanda, eles não compreendem, então não tem jeito, nós vamos continuar. Se continuarmos do jeito que estamos, será algo que é do jeito que estamos em termos de insegurança tributária. Essa evolução que eu mencionei agora, de um amadurecimento do mercado de capitais, não acontecerá. Vai todo mundo olhar só para o seu FGTS, ponto. Que é o mais simples. Eu estava consultando agora quantas pessoas na Bolsa atualmente. 5,74 milhões. 2016, acho que era um pouquinho disso. Caiu. Mas era na casa dos 3 milhões. Então você fala assim, da população é um percentual muito pequeno que flerta com esse tema, que começa a interagir com isso, né? Quem é profissional aqui dentro, então você tem uma parcela muito menor ainda. O projeto de lei atrelado a isso, porque quando eu olho para essa possibilidade, entendendo esse mercado, eu vejo vantagem. E a minha situação econômica me dá condições de apostar. Então, porque eu não estou no básico, né? Então eu olho para uma situação como essa e falo assim, pego agora na mão esse dinheiro ou trabalho para fazer ele multiplicar? Eu sei a condição que eu tenho para fazer essa parada multiplicar. É óbvio, tem um pouco de autoconfiança também. Você fala, não, cara, essa parada vai dar certo. Tô gravando esse filme aqui, cara, vocês vão ver, eu vou bombar nessa parada, não vai ter como, né? Então, é um jogo de coisas em que eu não grito um sim sem de fato falar assim, cara, eu vai dar um sim sem saber o que tá acontecendo. Não, de fato existe, talvez, é um mercado que eu não enxergo que pode acontecer no final, mas de fato, sabendo que eu posso empregar, eu e todo mundo que tá junto, forças, me dá a chance. Eu aposto e eu pago, eu compro. A questão de tributação, a discussão é sobre isso. Porque quando eu compro ela, pago R$5 e ela tá R$12 e me vieram esses R$7, no caso era 11, acho que foi R$6 o exemplo que você utilizou. Não seria mais ou menos a lógica do benefício que quando eu cobro de alguém, eu cobro vale transporte. Agora estou fazendo uma associação boba, mas que parece um pouquinho. Quando eu dou um benefício e o cara não tem nenhuma contrapartida, é mais perigoso do que ele dar uma contrapartida de centavos. Às vezes ele paga lá 10, 20 centavos na alimentação da empresa. Por quê? Porque ele paga por aquilo. Dá para eu fazer uma associação assim? Porque de fato eu fiz uma aposta e no fim ainda eu vou pagar parte disso para receber a diferença quando eu vender a ação. Quando de fato eu conseguir vender a ação e botar esse dinheiro no bolso. E essa briga, que tamanho tem? Essa é uma briga muito grande. A Receita Federal começou com ela faz muitos anos. O primeiro caso que teve no CARF fui eu que tive à frente. Foi horrível. Época do aniversário do Paulinho, de 50 anos. Para vocês terem, ele tem 61 hoje. Todo mundo sabe. Eu estava num mau humor xingu. Porque estava muito difícil, foram 6 meses de julgamento. E naquele julgamento, foi a primeira vez que o tribunal se deparou, que o CARF se deparou com a questão do stock option. O que é um stock option? Alguns conselheiros ainda não conheciam, outros já conheciam, dependia muito ali. O que eles querem tributar é o 6. Se eu vou pagar 5... para comprar uma ação que vale 11, estes 6 são entendidos pela Receita Federal como algo que a companhia inteira o preço. Então, já que eu tirei 5 do meu bolso, a companhia inteirou 6 para eu comprar algo que vale 11. Estes 6
é que tem sido objeto de tributação na empresa por contribuição previdenciária e na pessoa física por 27,5%. Gente, se a gente estiver falando da empresa, esquece ela de lado, que todo mundo acha que a empresa pode aguentar. Agora, pera um pouco. Os 6 não entraram no seu bolso. Eu falo que é um dinheirinho de banco imobiliário, né? Um dinheirinho de plástico, de banco imobiliário, que ainda não entrou no seu bolso. Você comprou uma ação. Não entrou no seu bolso. Entrou virtualmente nesse entendimento da Receita, mas ainda assim, não tem nenhum... Se entrou virtualmente, não saiu da própria empresa. Tinha que ter saído algo da empresa. Se algo chegou a mim, tinha que ter sido transferido por alguém. Quem me transferiu estes 6? Não foi a empresa. Porque a ação vale o que o mercado fala. Quem foi diluído são os acionistas. Então, eu não tenho estes R$6 vindos da empresa para mim. De onde você tira os 27,5? Num dinheiro de plástico. Conta para mim. A empresa é punida por não ter retido o IR na fonte? Quer dizer, antes de eu vender, então, eu já tenho que pagar isso antes de vender. Entendeu a gravidade do problema? Quer dizer, eu quando compro uma ação e ela se valoriza e eu vendo, então eu pago o imposto... O ganho de capital. Exatamente, o ganho de capital. Só que nesse caso não existiu efetivamente. Ainda não deu tempo. Tá. Eu só comprei. No dia que eu comprei a ação, a Receita Federal entende que os R$6 do meu exemplo são uma grandeza transferida. Aqui a Receita fala que é transferida da empresa, mas não foi transferida da empresa para mim. E sobre estes R$6 são cobrados os 27,5 de você. Quer dizer, eu não tenho a grana, mas já vou ter que pegar meus investimentos para pagar. Vamos ouvir só para sofrer? Vamos sofrer. É bom sofrer. Vai pagar 27,5 e 15, exato. O Paulo perguntou, se eu vender... Paulo perguntou, se eu vender, eu pago 2 vezes? É isso. Pois é, porque você tem 27,5 e 15, porque são alíquotas diferentes, possivelmente. Mas se eu tiver ganho de capital, certo? Porque eu entrei na ação em 11. Aí se eu vender a 15, eu vou pagar essa diferença. Mas se eu vender a ação no próprio 11, eu entrei a 11 e vendi a 11. Isso. Que eu não tive ganho de capital. Você não teve ganho de capital. É. Bom, aí... 27,5 sobre os 6, né? A Receita fala assim, Emerson, você recolheu 27,5? Não. Que pena, tinha que ter recolhido. Então, nós vamos lavrar um auto de infração para cobrar 27,5, mais multa de 75%, mais juros Selic. E se o auto de infração superar R$2 milhões e superar 30% do seu patrimônio conhecido, nós vamos lavrar um arrolamento de bens. Caramba, meu. E aí os seus bens ficam listados para a Receita acompanhar a sua movimentação patrimonial. Isso não é uma constrição patrimonial. Mas é. Por quê? Tem o teu apartamento e o teu para vender no prédio. Eu chego lá e falo, ai, o teu é lindo, maravilhoso. Deixa eu ver, vamos puxar a sua certidão? Aí eu puxo sua certidão, arrolamento de bens. Não, mas isso aí não é nada. A doutora Abel está falando que está tudo certo. E que nós vamos ganhar. E eu falo, vou para o teu. Eu só vou comprar o teu se você baixar o preço. Ou seja, não é uma constrição, mas é uma desvalorização. Ele tira o seu bem do mercado, porque ninguém quer o seu bem. E isto aconteceu muito ao longo desses últimos 11 anos. Isso que eu ia te perguntar. Muito! Muitos casos. Muito. Muito. Eu falo com as famílias. Vem gente na minha frente, me traz... É a mulher que trabalhava na empresa, ela me traz o marido. Ela e o marido lá, é a Rose. Ela e o marido tinha transporte de caminhões, fazia uma transportadora com caminhões, eles tinham os caminhões no nome dos dois, arrolamento de bens pegou os caminhões dele, ele não pode, ele tem maior dificuldade de negociar os caminhões, tudo, a vida dele foi pega por causa disso. Vem gente que me traz o filho, ó, se eu morrer, você tem que falar com a doutora Abel, e teve um que morreu, e veio o filho de 16 anos falar comigo.
Porque estas coisas, deu tempo de morrer. Deu tempo de morrer. Porque essas coisas demoram 10, 11 anos. Para se desenrolar. Ai, gente. Diz para mim, então vamos lá. Nessas ações que estão negociadas no pacote de opção de compra, elas são da tesouraria da empresa, e aí quando eu compro, porque eu tenho a opção de comprar 5 e ela vai estar 11, eu estou comprando essas ações, não são as ações do mercado. Você pode emitir. Você pode me dar de tesouraria se você quiser, mas quando é stock option, é o único caso que você tem autorização para emitir novas ações. Porque entendi. os acionistas reunidos aprovaram um plano, lembra aquele que a gente fala que manda lá para a Assembleia? Falaram assim, a gente topa ser diluído em até 5% das nossas ações para fazer opções de compra de ações para as pessoas que prestam serviços para nós. Essas opções são as opções que estão previstas na lei das SA. Para que serve? Serve para fazer com que as pessoas que trabalham para nós não necessariamente são empregadas, nada disso. Eu, Bel, poderia, se eu não fosse do Matos Filho, poderia receber opções de compra de ações. Mas no Matos Filho a gente tem uma regra. Não. Eu presto serviço, eu ajudo essa companhia a crescer, não ajudo? Ajudo. Eu poderia ter opções. Eu topo, vocês aceitaram ser diluídos, essa diluição é para que essas pessoas façam a companhia crescer mais, estejam junto comigo e não atuem contra mim, atuem em meu favor. Seja em curto, seja em longo prazo. Quando você bota um longo prazo, você botou um curto prazo em marcha. Você concorda? Sim. Para mim é o seguinte, quando você botou um curto prazo, você não botou um longo prazo em marcha. Mas quando você bota um longo prazo, você botou um curto prazo em marcha. Em que sentido? A conduta, em termos da conduta. Se eu tenho chance de ganhar muito lá na frente, eu não vou tomar nenhuma atitude arriscada em curto prazo. Então, todo mundo começa pelo curto prazo e depois vem o longo. Eu penso cá comigo que eu primeiro deveria pensar num longo. E quem ficar comigo por causa de um longo, aí eu faço um curto. Eu não estou falando dos empregados de chão de fábrica, não estou falando de quem não compreende isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Aí é PLR, tem que ter mesmo. É direito social e tem que ter. Estou falando deste outro. Putz, você tem que ter. A sua pergunta é para saber se eu preciso, em que situação eu tenho que pegar de tesouraria as ações? Não, quando você entrega RSU, quando você entrega ações essas restritas. ações restritas ou qualquer outra que você queira fazer, aí as ações têm que estar na tesouraria ou a companhia vai gastar caixa para comprar ações e botar no programa e fazer a entrega. Então, quando a companhia entrega ações, ela tem que ver qual é o custo disso, considerando o quê? O caixa, inclusive, que ela vai ter que gastar. Ou ela compra hoje, ou ela compra lá na frente, ou ela vai aproveitando momentos de baixa para ir comprando e fazendo o tanto que ela vai ter que entregar para nós. É isso. Eu fico pensando, então... Porque, veja, vamos pegar no modelo de sociedade. Eu fui convidado para ser sócio da minha consultoria. E eu ganhei um percentual dentro. Então, eu estou falando agora de uma pessoa jurídica, né? Eu tenho esse percentual ali dentro. Só que, de fato, poderia ser ações. E, na prática, eu não sou taxado por isso. Porque quanto vale esse pedaço? É uma outra discussão. Mas, entende? Agora eu estou tentando fazer... É um partnership? É um partnership. Tá, no partnership. Você pode fazer o seguinte, é uma ótima maneira. De novo, você vai conduzir o comportamento das pessoas. Eu entrei hoje na tua empresa. Você vira e fala, sai daí do Matos Filho, vem para cá. Eu falo, beleza. Mas eu só vou se você me der 2% da sua companhia. Tá bom, eu te dou. Quando eu deveria comprar os 2%? Hoje. Por quê? Porque se eu comprar no dia de hoje, está valendo menos do que vai valer lá na frente, de acordo com a nossa expectativa. De crescimento. De crescimento. Você me mostra um programa, tudo, então eu deveria comprar hoje. Compra hoje. Paga por isso. Se você não pagar por isso, qual é o seu inimigo? A Receita Federal vai chegar lá dali a alguns anos e falar assim, você pagou por isso? Não. Pô, eu não paguei por isso. Foi contra o seu trabalho. Entendi. E aí vem toda a discussão igualzinha. Pois é, essa é a pergunta. Porque eu fiquei pensando, eu não paguei por isso, eu ganhei esse pedaço. So you should pay.
quando eu pago isso agora, então? Agora. Agora? Faz aí. Não, mas esse Eu não tenho dinheiro. é a arrecadação antecipada. Então, assim, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso agora. Quanto tempo você precisa para pagar isso? Uhum. Eu fui uma sócia do escritório que precisou pagar para ser sócia. Naquela época era assim. Estava grávida do André e eu tinha que pagar e era limitado a um valor mensal daquilo que eu recebia. Descontava do que eu tinha para receber. Eu paguei. Mas de onde vem esse valuation? Porque nesse caso da companhia, porque eu tenho capital social, mas eu tenho um potencial de venda dessa empresa e aquele pedacinho pode valer ou isso, é a realidade, ou isso, que é a especulação. Ao longo Desculpa, dos anos. esqueci. Ou isso ao longo dos anos, e aí ao longo dos... Você precisa ver se é anos pertinho ou se é anos lá na frente. Uhum. Para você ter consistência de usar algo hoje que seja... que eu costumo dizer o seguinte, eu preciso que você me dê um número que se eu tiver que te defender, eu não vou ficar vermelha lá. Entendi. Tá? Eu não vou ficar vermelha no CARF. Tá? Me dá um número que é consistente. Você pode ter um prazo para pagar. Eu paguei. Em quantos anos? Em 3 anos. Eu demorei 3 anos para pagar. Depois a gente abandonou esse método porque ia ficar por causa do valuation e quanto vale o escritório. Você não consegue mais nenhum sócio, concorda? Não dá. Desse jeito não é possível. Você tem que fazer de outro jeito a sociedade. Eu deveria pagar o que vale hoje. Se é muito early stage, pega a sua última rodada. Sei lá, qual foi a sua última rodada? Aí tem uma dica para quem está ouvindo aqui. Minha última rodada foi no mês de fevereiro. Mas você vai ter uma rodada dali a 2 dias. Aí você não conta para a Bel que você vai ter uma nova rodada dali a 2 dias. Faz a reunião comigo hoje, eu falo, bom, então usa de fevereiro, né? Aí você vai ter dali a 2 dias. Você fez um erro, você deu um tiro no pé. Você mentiu para mim, à toa. Porque não vai ser respeitado o valor de fevereiro. Vai ser utilizado o valor de... Daqui a 2 dias vem um novo investimento. E aí, esse deveria ser o seu novo valor. Você conhece quanto vale a sua empresa no dia de hoje. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece de maneira adequada. E use o que for adequado. Não usa aquilo que vai valer lá na frente. Não valia. Enquanto era só isso aqui, a gente tinha uma expectativa de 30 milhões de dólares, que era a bilheteria do filme. Mas no começo você não tem. Vale um pouco do que a somatória disso tudo e de todos nós aqui. Entendi. Faz isso. Dá prazo para a pessoa pagar. Outra dica. Desconta um pouquinho do pagamento da pessoa para dar evidência do pagamento. Aí alguns clientes falam assim, Bel, isso não, pelo amor de Deus, eu preciso dar pelo menos 6 meses para a pessoa pagar. Tudo bem, mas paga, hein? Mas paga. A pessoa tem que pagar, tem que ter trânsito de recursos. Aí tem alguns que fazem uma coisa que é tão inocente e ruim. Já sei, vou dar um bônus para você me pagar. Entendeu? Não faça isso. Teve um que me escreveu na contabilidade, bônus option. Eu queria bônus option. Quando eu vi isso, eu quis me jogar de cabeça no chão. Foi criativo. Ele falou, vou usar o que a Bel falou, mano. Pô, você é criativo. Bônus option. Não. A pessoa tem que levar o que ela tinha para levar, ela tem que pagar o que ela pode pagar, ponto final. Não faça isso. Se por acaso você faz um hiring bônus ou qualquer coisa e a pessoa quiser receber e já pagar, ótimo, maravilha. Mas não é uma regrinha. Isso é inocente e não funciona. Esse que é o ponto. Então, esse é o partnership. Entendi. E o tal do CARF, que eu pesquisei depois, é Conselho de Administração de Recursos Fiscais, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Exatamente. Isso mesmo. Bel, e que fim você acha que vai dar esse... Que fim? Pô, eu aprendi com o Dr. Reinaldo. Que fim? Tá doido falar essa palavra, cara. Mas como é que você acha que vai caminhar? Teve alguma novidade? Você falou que teve alguma coisa. Não, veja só o seguinte. O projeto...
preciso raciocinar para pôr tanto número. O senador Carlos Portinho foi o que fez o marco legal das startups. Ele é um cara totalmente voltado para esse mercado das startups e para a inovação. Então, há um projeto de lei que ontem foi aprovado por unanimidade no Senado, que nós ajudamos, aí, o escritório ajudou, e vai sair na exame, até agora na exame dessa semana, assinado pelo Tomás Neiva, que é um dos nossos sócios, mais a BVCap. É o projeto que faz o seguinte: se eu boto dinheiro na tua companhia, na tua startup, mas nem vou trabalhar, eu só botei o dinheiro. Eu boto o dinheiro e lá na frente, se der certo, o dinheiro que eu botei é convertido em participação acionária. É um contrato, um tipo de contrato que não existia. Todo mundo fazia isso via mútuo, mas tendo sido agora aprovado por unanimidade ontem no Senado, nós entendemos de que existe uma chance de que passe mesmo como uma nova forma contratual. O senador Portinho tinha nos dado a abertura, porque fizemos eu e ele uma palestra no BTG, ele disse para mim: tudo que você tiver nessa área, que você julgue que pode interessar o mercado, pode me trazer, e eu levei. Então esse aí foi um dos que a BVCap ali levou. Ele é o cara que também fez o marco legal do Stock Option. E o projeto de lei dele, que é o número 2.724 de 2022, está pensado a um outro. Depois a gente coloca tudo isso lá no YouTube, né? YouTube, isso aí. Tá. Está apensado a um projeto de lei 286 de 2015, de autoria do deputado Carlos Bezerra, que é do PMDB, do Mato Grosso, e que tem como relator o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Este existia antes e era para alterar a CLT sobre stock option. E o do Carlos Portinho é mais amplo. Ele está fazendo tipo um marco legal do stock option. E ao chegar, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, por isso que já está aqui na Câmara. Mas se nós esperarmos, esse é meu ponto, se nós esperarmos que corra junto com este outro, vai demorar e vai desviar. Eu não quero alterar a CLT. Eu não quero. Eu quero criar uma coisa diferente. Isso aqui não tem a ver, de novo. É tentar, não é um desrespeito ao que foi feito, existe uma virtude ao se fazer o que está fazendo aqui, porém é tirar dessa lógica binária que nós estamos, de empregador e empregado, de que tudo que existe no mundo é salário ou não é, sabe assim? É tentar tirar daqui para que o stock option sirva em qualquer ambiente que nós façamos. Porque é o seguinte: no pagamento baseado em ações, se eu presto serviço, imagina que eu sou Bel Bueno, assessoria qualquer, e eu presto um serviço para você, na sua companhia, você pode me pagar em opções de compra de ações. É uma forma de liquidação daquele serviço. Eu não sou tua empregada. De forma alguma, você está em Indaiatuba, eu estou em São Paulo, às vezes eu venho aqui, faço um projeto, tchau, fui embora, não tem como dizer que eu sou uma empregada, que a minha PJ é uma fraude, que a tua PJ é uma fraude. Ninguém aqui é fraude. Eu recebi o pagamento em opções de compra de ações, idênticas àquelas que as outras pessoas recebem. Por quê? Porque eu sou uma prestadora de serviço. A minha pessoa física poderia receber isso. Eu não vou receber na PJ, vou receber na pessoa física. Se forem ações, eu posso receber na PJ. Muito bem. Quem vai dizer que isso aí é remuneração que precisava estar na CLT? Por que eu preciso disso? Por que tudo que eu faço tem que estar ligado à CLT? Gente, sai fora. Então, realmente, onde eu acho que tem uma chance aqui e que, se os nossos ouvintes têm algo para poder aqui ajudar, é que nós façamos um movimento de tentar desapensar
o do senador Carlos Portinho, encontrando um outro deputado que seja afeito à matéria e que nós possamos seguir enquanto segue este outro. Se quiserem também alterar a CLT, que bom, mas o senador Carlos Portinho não fez um para alterar a CLT. Então é isso. Quanto tempo demora? A Isabela sentou na minha frente, a Isabela é hiper, assim, concreta, concretíssima. Bel, em quanto tempo? Eu falei. Eu não tenho um prazo. Eu não tenho ideia, mas calma, não tem prazo para isso. Não, Isabela, não tem prazo para isso. Eu só vi ela fazer isso, do tipo, eu não acredito que nesse mundo exista alguma coisa sem prazo. Sem prazo. Tinha que ter, né? Tinha que ter. As coisas tinham que ter prazo. Tem muita coisa. Isso na vida também, né? Parênteses, você começou refletindo sobre a vida, a gente continua e a gente gosta de fazer isso no episódio. A gente faz isso nas nossas vidas, nos relacionamentos. Tem coisa que a gente não bota prazo, fala, deixa isso aí. Vai, vamos rolar. Depois a gente vê o que vai dar. Aí tá uma bola daquele tamanho lá, você não tem mais o que fazer com o negócio. Não tem mais o que fazer ou já perdeu o timing. Então, inclusive quando a gente ouve um não, também, não quero aqui, vai ter que ser desse jeito. Tudo bem, então vamos tocar para que seja algo que caminhe junto. Precisa disto. Precisa abrir muito a cabeça de todas as pessoas, todas. Não é só da Receita Federal, não é só de quem é juiz, não é só de quem... Não, é de todas as pessoas. Sobre o que é um pagamento baseado em ações colocado em marcha num país como esse. Nós íamos ter uma movimentação de ações, uma loucura. Nós íamos ter muita coisa. Nós íamos ter um outro movimento, nós íamos ter outras forças atuando aqui. Quem sabe isso não fosse melhor? Então, eu acho que o pagamento baseado em ações tem que ser bem tratado e precisa de um marco legal dele também, porque nós só temos a respeito dele o CPC 10. Ele é a norma mais completa, é uma norma contábil, que é obrigatória porque está prevista para ser... Existe uma lei que diga assim, observe o CPC 10. Então, o conteúdo dele pode ser trazido para nós aqui, para nós estudarmos o pagamento baseado em ações, e existem inúmeras variáveis num pagamento baseado em ações. Eu começo tendo stock option. Mas agora a gente não quer mais, a gente quer migrar para um plano de entrega de ações. O que eu faço com as opções que eu entreguei? Eu cancelo, eu substituo? A norma contábil fala tudo. Peguem os livros estrangeiros que tem da KPMG, da Deloitte, são os cadernos que aumentam o pagamento baseado em ações, tudo que já aconteceu na vida. Por quê? O céu é o limite sobre coisas mirabolantes. O céu é o limite. Não sou eu quem invento a mirabolância. E aí, o advogado, o contador vão ter que mexer na mirabolância que vem a respeito. Isso é para dizer para os nossos ouvintes que eles leiam o CPC 10. Eles vão falar o seguinte, essa mulher é louca. Não, lê. Lê. Você vai se esclarecer muito. Se for na internet, baixa esses livros, dá uma olhadinha, sapeia isso. Você vai ver como você vai ter melhor entendimento a respeito daquilo que está na sua empresa e, eventualmente, você descobre, putz, fizeram um troço que não deveriam. Essa é uma matéria multidisciplinar, ela não é só para advogados. Eu não estou dizendo multidisciplinar dentro do direito, ela não é só para advogados. Mesmo, os contadores são importantíssimos, as pessoas do RH são importantíssimas, as que orientam o voto são importantíssimas, quem é C-level é importantíssimo, é multidisciplinar. Você precisa estar o tempo todo lendo. E não tem uma faculdade ainda sobre isso. Um dia vai ter. Não. Continua aqui, você não sai daqui antes da gente fazer mais um monte de pergunta, tá? O almoço vai acontecer, mas calma que, a gente tá tendo um privilégio enorme. Tá, eles vão com a gente. Eu queria aproveitar, não sei se me permite, Emerson, porque eu tô completamente... O cara botou o microfone pra ele. Completamente como leigo aqui, eu queria fazer duas questões. A primeira é se existe uma proteção em relação a essa stock option, caso ela tenha uma retração, ao invés de a empresa crescer, se existe uma proteção pro funcionário, pro colaborador, enfim. E a outra é se existe uma obrigatoriedade da empresa de deixar isso claro, porque assim, levando em consideração o filme Cidade de Deus,
ouvindo tudo que falou em relação a Poderia não dar tributo, nada, né? É. a pagar, não sei o que. Eu falo, não, me dá meus 10 mil mesmo aqui, porque eu não vou entender esse negócio de tributação, isso tudo aí, ter que a Receita depois vir me incomodar. Eu prefiro ganhar esse meu dinheiro aqui e tá bom. Então eu fiquei pensando nessas duas coisas, assim, queria ver se a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Assim. Sim, com certeza. Vamos lá. O que acontece se a ação cair de valor? Nada. Você não ganhou. Você não ganhou, o que é diferente de ter perdido. Se isto aqui que eu te dei, que era a folha de papel, lembra? Minha folha de papel, que é um contrato que está dizendo. Se eu dissesse para você que isto aqui tinha um valor hoje e que hoje você poderia negociar pagando as dívidas que você tem com o Paulinho, pegar o meu papel, pagar a dívida com o Paulinho, na hora que você fala isso, isso tem um valor no dia de hoje. Aí você tem que calcular o valor justo disto aqui. E se caísse de valor, poderia só ter acontecido uma perda para você. Mas esta perda, como ela não é salarial, não tem nada que você possa fazer comigo. Nada. A não ser que eu pagasse teu salário deste jeito. Se eu pagar o teu salário dessa maneira, se eu não te der a remuneração que é salário, benefícios, benefício de curto prazo, dessa maneira, isso é um benefício. O incentivo do stock option, ele é um benefício. Ele é algo que vem em adição a tudo que é o necessário. Você não ia estar na situação do Cidade de Deus, porque eu ia ter te dado, como empresa, tudo o que você precisava. E aí, quando isto vem, né, a ação subiu, ou a ação desvalorizou, faz parte do jogo. O que eu tinha que ter feito para você? Isso eu tenho que fazer. Isso aqui você pode ganhar ou pode não ganhar. Aí você não vai exercer essa opção de Eu compra. não vou Você exercer. pode comprar no mercado a 3, você tá com papel de 5. Se você falou para mim, vamos lá pegar a pergunta, que foi assim, bom, mas de 5 para 3. 5 era quanto eu tinha que pagar. E vamos imaginar que 5 era o valor que a ação estava valendo hoje. 5. Daqui a 10 anos vale 3. E eu tinha então que... O trato entre nós era, daqui a 10 anos você pode comprar a ação, pagando 5. Porque você achava que ia subir. Mas você fez uma administração pífia e desceu. E aí, tô brincando, gente, às vezes acontece da ação descer, é porque é o meu marido, tô falando com ele. Acontecem coisas e a ação desce. Se a ação tivesse valendo 3 ou 2, você ia pagar 5 para comprar uma coisa que vale 2? Só se você tivesse no aviãozinho. É lá no foguetinho. No foguetinho lá, você, não, de jeito nenhum. Você não ganhou. Que é diferente de perder. Foi muito legal você dizer isso, porque é o programa de bônus que a gente tem na consultoria, certo? Você tem o potencial de ganhar até X salários. Trabalhamos o ano inteiro, mas não conseguimos bater os números e tal. Você não perdeu o seu bônus. Na verdade, ele nunca foi teu, você só não ganhou. Tem uma teoria, inclusive, sobre a teoria da perspectiva do Daniel Kahneman, que é isso, que assim, você quer motivar uma pessoa, você não tire, você não ofereça uma sensação de perda para ela. Assim, você dá o dinheiro é muito motivacional, mas você dizer para ela assim, putz, você tinha esse potencial aqui, mas não ganhou. Isso é muito desmotivante, né? Mas é o que acontece no programa de ações de longo prazo, é o que a gente tá vendo. Tipo, perdi de ganhar as ações. Não, cara, você deixou de ganhar Então, por quê? mas é porque no você stock option eu tenho a opção. Num variável, por exemplo, eu tive uma promessa do tipo assim, eu sei que também é uma opção. Eu posso ou não ganhar esse dinheiro quando ele vem no final. Mas eu sinto que a sensação de perda, às vezes, é muito mais conectada porque uma remuneração variável como essa também atinge uma população que talvez não tenha o básico tão bem resolvido como alguém que tem um stock option, por exemplo. Mas a sensação de perda de uma pessoa que está ainda muito no nível inicial, que vai ter essa promessa de... Eu acho que ela é muito maior do que, por exemplo, quando acontece em alguém que tem mais recurso de entender por que isso
isso acontece. E tem o básico ali, a remuneração, né, mensal também bem mais resolvida para... Mas é por isso que a gente calibra um programa de bônus pensando, o cara é operador da linha de produção. Sim, a gente balanceia. Então eu vou falar assim, vou pagar 20% esse... abaixo para ele do mercado, porque eu vou dar um programa de bônus. Cara, o filho dele quer comer bolacha e coisa hoje. Ele não dá para esperar um ano e falar assim, ó, daqui um ano a gente vai no mercado comprar um pacotinho de bolacha recheada. É hoje, bicho. Então, é essa calibrar que você não dá para trabalhar com um incentivo desse super agressivo e contrabalancear. Diferente dessa condição, né? É da pirâmide mesmo, né? Fatores higiênicos e motivação. O fator higiênico está resolvido, agora eu venho para esse caso e falo assim, agora eu posso escalar a proteção de ganho, né? Você entendeu, Taveira? Ficou claro para você? Essa voz do além é do Taveira, nosso claríssimo. diretor aqui. Bem claro. Obrigado. Agora, a empresa tem que comunicar quando ela outorgar, ou na partnership, tá? Porque isso pode acontecer na partnership. Veja, você estava comprando ações da minha startup e a nossa startup foi para o vinagre. O que aconteceu? O teu dinheiro... Você vai virar e falar assim, não, mas foi para o vinagre. Meu amigo fazia parte do jogo, você quis ser sócio. Então não pode entrar hoje. Você pegou exatamente o problema que é assim, hoje não pode entrar num programa de risco quem não compreende o que é risco e quem está na necessidade básica. Se você tiver pessoas na necessidade básica fazendo isso, elas vão tentar quebrar esse plano para obter alguma coisa, porque ela está na necessidade básica. Ao mesmo tempo, a ganância, o céu é o limite. Você pode ter diretores super altos, presidentes de banco que entram com reclamação trabalhista, eu já vi isso, para FGTS. Você vira e fala, não estou crendo nisso, eu não estou crendo. Sobre o quê? Sobre a PLR dele. Então, ele era o presidente do banco que adotava uma PLR, e enquanto ele era presidente, quando ele sai da presidência do banco e vai embora para outro banco... Ele fala agora, eu vou dizer que aquela PLR não era PLR, que aquilo lá era nada mais do que um programa de bônus só para ter o FGTS. Oi? Cara. E a sua reputação? Aí você aprende que o céu é o limite para esse tipo de coisa em determinados mercados. No mercado de startup não é assim. É muito mais sonhador. Muito mais sonhador. E eu acho que é um mercado que tem um afeto. As pessoas que vão trabalhar, elas têm um afeto ali, que elas querem ver um negócio que não existe, existir. É diferente de um banco, né? Totalmente. Mas você vai ter perdido o dinheiro se você tiver colocado na minha partnership. Vai. Você vai ter uma discussão aí. O ponto é, fazia parte do jogo. Por isso que é um incentivo que vem fora. Eu prestei meu serviço para consultoria, minha consultoria, Bel Bueno, consultoria, não sei o quê, prestou serviço para você, você me deu em opções, as ações caíram, eu não vou exercer, fiquei sem pagamento. Exatamente, eu falei, vou topar esse risco. Paguei PIS/COFINS sobre meu faturamento, porque, né, você paga, não faturei? Faturei, você me pagou em opções. Eu paguei PIS/COFINS sobre um faturamento que não aconteceu. Então... Exato. Tem pode essa. ser o caso da criptomoeda ou qualquer outra coisa que é volátil, exato. Né? O nosso dinheiro é volátil. É que a gente não vê assim, né? Mas a inflação arrebenta com ele também. Eu queria um comentário sobre o curto prazo ou longo prazo que é pago em dinheiro. Eu acho que tem uma diferença, sim. Como você colocou, Fernanda. Eu acho que sim. Se você me fala o seguinte, você tem que obter, sei lá, earning per share, não sei de quanto, EBITDA não sei quanto, formar a sua sucessão, papapá. Eu corro para um monte de coisa. E outras coisas não se performam porque aconteceram coisas no mundo, tipo estoura uma guerra, uma coisa assim. Eu vou ficar sem nada, mesmo que eu seja alto. Mesmo que eu seja alto. Isso aí vai ser muito frustrante. Muito. Sim. Não, pô, isso é fantástico. Por isso, colocar coisa... Você não pode fazer uma remuneração possível, né, para a pessoa ali, que seria nesse caso, que seja impossível dela atingir, porque senão você vai perder o talento. Ele vai embora no momento subsequente. Você tem que fazer algo que seja desafiador, mas mais difícil dela perder. Assim, não pode ser muito fácil ela perder. Não pode ser de graça.
Mas se você fizer ela perder, ela vai embora. E muitas companhias estão sofrendo com isso hoje, por conta de circunstâncias comerciais. Hoje, gente boa que se tem e que vai embora porque a ação está caindo e as metas eram... Pega um caso da Boeing, que é o que a gente tá vendo. Putz, quantos high performance a gente não tem numa empresa como essa? E o cara fala, estou reconstruindo um monte de problema que os caras fizeram no processo. E aí, quanto eu posso ganhar de bônus em cima disso? Ou atrela um programa de longo prazo que fala, a gente vai recuperar as ações da companhia. Ou, se falar de curto prazo, não tem dinheiro para dar. Não tem dinheiro para dar. Eu li uma vez um livro, eu não lembro o nome agora, mas é o Poder do Hábito. E aí tem um exemplo do Michael Phelps, que para ele ganhar tudo que ele conquistou, assim, né? E agora vamos falar da questão da motivacional dele, de conquistar os títulos que ele conquistou e tal. O treinador dele, a motivação era... Ele sempre treinava, gravava os treinos e falava pra ele, watch the tape. Tipo assim, assista a fita. E ele voltava pra casa e assistia a fita, e todo treino ele assistia. E aí ele via tudo que ele tinha errado pra melhorar, mas ele via também as coisas que ele tinha acertado no trajeto. Porque quando você tá ali nadando, o treinador do lado de fora, ele vê as coisas que ele fez certo e o que ele fez errado. Mas assim, você às vezes no momento imerso ali, você sabe que você se deu bem ou não no final, né? Quando você acaba, os caras olham, procuram o telão pra ver o tempo. Putz, fui bem. Mas aí ele falava assim, watch the tape. E aí, quando ele ia para uma competição, que assim, no momento em que ele estava nadando, as pequenas recompensas, que é o tal do ICP, era quando ele lembrava E ele falou assim, eu fiz esse movimento, quando eu assisti a fita, eu lembrei que eu acertei. Então, tô indo bem. A recompensa não era só no final. Quando ele batia a mão lá, eu olhava no relógio e falava, ganhei. Medalha de ouro. Se ele só considerasse que ele ia saber se ganhou ou não no final e sem acompanhar como é que ele estava no desenvolvimento ao longo do caminho, talvez ele não tivesse... A gente nunca sabe, né? É sempre uma... Mas olha o que a Bel falou, professora nossa, ensinando a gente. Ela falou assim, tudo deveria começar de um longo para um curto, porque quando ele quebrou os pedacinhos... Mas o sonho dele não era ganhar, acertar a abraçada, o sonho dele era ganhar a medalha de ouro. Então tinha um LP, mas ele ia ganhando no curto prazo para chegar no ILP, né? E é uma dificuldade montar, né? Eu acho muito difícil montar o que é longo prazo com curto prazo, e aí vem os outros que às vezes são mega grants, né? Grants adicionais para pessoas que já têm coisas bastante grandes e que a gente tem que ter... Nossa, como é desafiador, o cliente pergunta, mas qual o critério? Vira e fala, Eu só sou uma advogada, como dizia meu pai. Eu sou apenas uma advogada. Eu não sei qual é o trabalho seu... aqui. Não, eu não sei qual é a métrica do seu negócio que você julga que deveria ser perseguida por alguém e que não está sendo perseguida. Então, aí os clientes procuram, tem as consultorias totalmente especializadas nisso e elas conseguem fazer. Então, consegue extrair algo que não estava ainda no radar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, o diretor PJ é uma empresa, de empresa para empresa, ele também está dentro desse pacote? Ah, lindo. Diretor PJ. Olha o que ele me põe aqui, gente. Que é isso? Esse é um tema que vale um podcast. Tá, então vamos ter que já deixar para o próximo aqui? Inteiro. Não, mas as pessoas precisam saber disso, tá? Só para elas saberem. Eu estou estudando esse assunto, baixando toda a jurisprudência que existe no Brasil sobre isso. Por quê? O Supremo, o STJ, recentemente, eles começam a dizer coisas que eles não vinham dizendo, mas principalmente o Supremo, de que a prestação de serviços em PJ, que antes o nome pejotização era visto como um palavrão, hoje é visto como normal. O Supremo começou a falar sobre casos que terminam no TST, em que o cara prestava serviço como PJ, e aí depois ele é demitido. Aí ele fala, eu era só um empregadinho humilde, eu era um coitado, não me deram meu FGTS. Entendi. Aí o TST fala, você era um coitado, você tem direito ao seu FGTS e todas as repercussões. Aí entraram no Supremo e o Supremo começou a dizer o seguinte, Naná. Nesse nível de consciência, você sabia bem o que você estava fazendo. Você é hipersuficiente. Você ganhou com isso, querida.
Vamos taxar você também agora, então, né? Você quer 27,5 sobre tudo que você recebeu no passado? Já paga aqui, eu faço o boleto Exato, agora. eu faço o boleto agora, emite um Pix aqui, o QR Code para ela. Então, essa nova modalidade que o Supremo está trazendo para nós de visão de mundo, isso é visão de mundo, Uhum. me anima muito, tá? Aliás, eu sou fã do Supremo. Com os pets, então, nem posso dizer. Eles me conquistaram Ganharam, com os pets. E eles começaram a trazer, eles estão trazendo novas visões de mundo. Em algumas coisas as pessoas não ficam felizes, em outras elas ficam. Mas enfim, nas que me interessam, eu estou feliz. Essa é uma muito boa. E aí a pergunta que é feita é, eu posso ser um diretor estatutário e PJ? Uhum. Eu não sei responder essa pergunta ainda, é a pergunta que todos os clientes me fazem. Porque eles me dizem assim, Bel, eu falo, a lei das SA exige que o diretor estatutário ou membro de conselho seja uma pessoa natural. Pessoa natural a gente lê carne, osso, cabelo, né? Isso é pessoa natural. Agora, se eu sou uma pessoa natural, eu estou lá prestando serviço, como eu estou lá como uma pessoa natural no estatuto, no conselho. Mas eu falo assim, seguinte, vou emitir PJ, o meu pagamento vai na minha PJ. Por quê? Porque eu me organizo como PJ. O Supremo tem palavras aqui muito fortes dizendo que as pessoas podem se organizar como elas julgarem que é melhor. Se isso cabe em diretoria estatutária e em conselho, eu estou em dúvida. Uhum. Eu ainda não posso dizer que sim. Mesmo que você me diga assim, mas Belos, não está a pessoa natural lá? Está a pessoa natural. E o faturamento está do lado. E qual o problema? O que é isso? Não é pecado, filha. Eu posso falar depois para vocês, isso não é pecado. Eu ainda não posso falar. É a melhor pergunta que você fez. E vale um podcast inteiro. Você topa vir, então, fazer um outro podcast com a gente? Sim. Dessa vez sem ficar nervosa? Agora você já sabe chegar aqui nessa rampa, nesse... Não, ele me traz. Ele me Fechou. traz. Então, eu topo essa conversa, Eu acho porque, que cara, isso é precisa. muito rico, Muito, cara. isso é muito sério, isso está acontecendo em todas... Muitas empresas têm, muitas empresas têm. Isso foi condenado por decisões de CARF, né? A pejotização foi condenada, além da Justiça do Trabalho. Gente, e de repente o Supremo muda. Porque esse Supremo que está aí, eles não se prendem à letra da lei, eles extraem conteúdos dali, de contexto, e falam, no dia de hoje isso não é mais possível. Uhum. Pode ser que hoje isso não seja possível, mas daqui a um tempo isso será possível. Eles falam um pouco mais, eu estou adorando isso, Uhum. porque a gente vai tentando evoluir. E se a evolução for de que pode sim, os artistas da Globo, por exemplo, só para pegar um caso bastante já noticiado, não estou pegando nada que eu não pudesse falar, eles se organizam por PJ. Uhum. Ou a fiscalização da Receita Federal autuou para dizer que aquela PJ era uma PJ falsa, uma fraude. E que eles deveriam ser tratados como pessoas que estão prestando serviço na física. Às vezes como empregado, às vezes não, mas enfim, aí não interessa, era na física. E o Supremo disse não. Eles podem sim, as atividades artísticas são atividades que podem ser prestadas por uma pessoa jurídica. Porque vai ser a pessoa jurídica e eu somos a mesma pessoa. Uhum. Então, toda vez que eu tiver a pessoa jurídica, eu e a pessoa jurídica, a mesma pessoa, não tem outra, não tem meu marido como sócio, sabe assim, sou eu mesma. Será que essa forma eu posso adotar agora? E adotando essa forma eu vou poder ter um tratamento tributário diferente? Pode ser que sim. Uhum. Pode ser que sim, mas eu não tenho isso como diretor de uma SA, tá? Sim. Eu não tenho isso ainda. E o diretor da SA, se ele estiver recebendo por PJ, eu falo, fica quietinho por enquanto, pode ser que a sua traquinagem dê certo,
Mas pode ser que não. E se quando eu chegar à conclusão aqui, eu chegar à conclusão de que tem risco, eu vou dizer, olha, eu acho que é muito arriscado dessa maneira e tal. Bel, mais uma, só pra... E nós vamos já tá claro. Se você tá curtindo, saiba que a Bel vai voltar pra fazer um parte 2 aqui. Como é fora do Brasil? Os americanos taxam também os privilegiados de programas de longo prazo, de opções de compra? Como que é fora? Em outros lugares? Não sei te responder isso. Não sei te responder. Eu sei que a tributação de planos de pagamentos baseados em ações nos Estados Unidos e na Europa são totalmente regulados, ponto. Então isso dá segurança. Tá. Eu acho isso ótimo. Se eu perder a discussão aqui de que stock option não deveria ser tratado como remuneração, suponha. Não vira lei. A lei que passa é uma lei que fala que é remuneração. Tá bom. Qual é a regra? Aí nós saberemos. Vamos anotar, fazer cálculo e outorgar ou não outorgar. O problema é a incerteza. Tá. E agora, com PJ fora do Brasil, não sei te dizer. Não sei te dizer. Vou ter que Não seria nem PJ, eu queria voltar para a ocasião anterior. O profissional, o executivo de uma companhia mesmo, que ele tem as opções de compra num programa de longo prazo dele. Tem tributação. Tem. Aí depende da opção. São tantos jeitos da opção. Entendi. Aí você Mas traz o existe um Luffy. regulamento específico pra Isso. Você traz o Luffy, que ele vai te falar tudinho de como funciona. Tem regulamento. É tudo regulamentado. Tudo. Pô, vamos fazer o Luffy, então? Vamos. Se o Cê Luffy também estiver ouvindo, que eu tenho certeza que ele vai ouvir, quiser comentar alguma Todo coisa mundo. aí pra deixar também registrado no YouTube, o comentário de uma parte específica ou dessa parte também, pode deixar, Luffy. E quem tá ouvindo aí, acompanha nos comentários pra ver se o Luffy colocou alguma coisa Bel, lá. que e tal ele vem pra você cá. e ele no, Eu acho no que parte eu e o 2? Luffy ia ser muito bom. Muito Puta, bom. tô dentraço já. Mas tem... Porque ele vai trazer essa parte da tributação estrangeira, que é muito interessante. Nós dois vamos poder discutir a pejotização, nós dois temos opiniões distintas. Eu ainda não emiti a minha aqui, tá? Eu só disse que eu não estou segura. Eu não emiti a minha opinião. E ele tem a opinião dele, e assim a gente vai. Eu acho ótimo. Legal. E hoje, então, quem quiser continuar aprendendo com a Bel, tem um curso, né, na PUC São Paulo, Remuneração de Executivos. A gente vai deixar o link também aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse curso. A Bel é professora em destaque, mas tem um timaço também. Tem outros professores ali. Enfim, é uma baita de uma oportunidade para continuar aprendendo sobre o assunto. E manter contato com a Bel também. Já deu para saber O contato já tá aqui dentro, ó. Já não tem como fugir mais, porque isso tá registrado, cravado aqui no negócio. No Muito tempo. gostoso. Bel, muito obrigado por tua presença. Tem a última pergunta que eu tenho que fazer, né? Porque às vezes você veio pra falar alguma coisa especificamente hoje, nesse episódio que a gente não te perguntou. Você falou, cara, eles têm que me perguntar sobre isso, porque eu não saio de lá sem falar. Não. Eu acho que a gente tem aqui a oportunidade só, isso sim, de estimular que as pessoas estudem remuneração em todas as fontes que elas puderem. Porque as fontes não são ainda organizadas, elas são esparsas. Estão em vários lugares. Então, eu sugiro que todas as pessoas estudem. Nossa, cara. Só isso. É nisso que a Não gente para. lá que a gente vai ter. O ET Bilu já deixou essa mensagem pra gente aqui. Se você pegou na época, pegou, hein? Se não pegou, tem que pegar cabelo agora aqui. Que ele veio aqui, ele falou assim, busquem conhecimento. Quem sabe desse meme aí, depois tem que buscar referência. Mas ele falando em rede nacional, busquem conhecimento. A Bel tá falando a mesma coisa aqui, então... É do além. Aqui. ET Bilu, eu tenho um cliente que falou que eu era um ornitorrinco dourado. Eu tirei ele do stock option emaranhado, bagunçado, para uma partnership. É o Igor, da Cora. Vocês podem até procurar, ele falou de mim, não tem problema. É muito engraçado isso, o ornitorrinco dourado e o ET Bilu. O ET Bilu, pronto. Pronto, é isso aí. Ó, vamos colocar essas palavras, ornitorrinco dourado, na descrição, porque ajuda no SEO também, porque quem já procurou a Bel lá, já conecta com esse vídeo. Vamos conectar o SEO para já dar uma movimentada aí. Bel, muito obrigado. Vamos olhar para aquela câmera e vamos dar um tchau. Até o próximo. Tchau.